Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Ettore, sejam bem-vindos novamente aos Trovadores Modernos, nesse quadro Sobre a Mesa. Sobre a Mesa é um quadro de divagações, delírios e alucinações, em que a gente vai falar sobre assuntos diversos que simplesmente me ocorrem. E, particularmente, algo que me ocorreu foi que não tinha comida o suficiente no nosso canal, né? Eu notei que o algoritmo do YouTube, ele preza bastante por conteúdos relacionados à comida. Canais de culinária fazem bastante sucesso, especialmente aqueles que têm uma cozinha bem moderna e bem bonitinha, bem acabada, e eu não tenho nada disso. Então o que eu trouxe hoje é isso aqui. Eu não sei quem está conseguindo ver, isso aqui é um sorvete napolitano dentro de uma caneca de caveira de cristal. Não é de cristal de verdade. Spoilers. Mas enfim, esse é o ponto, esse é o gimmick desse quadro. A gente vai falar sobre algum assunto em particular e eu vou trazer uma sobremesa que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. O tópico de hoje, como vocês já puderam ver, é magos versus guerreiros. Quem vence? E por que isso me chama tanta atenção? Esse assunto é simplesmente exemplar. Ele é um epítome de uma grande discussão, um grande debate que ocorre na comunidade, e as pessoas que debatem geralmente não têm muita noção do que elas estão falando. Não é um problema, as pessoas não são obrigadas a entenderem profundamente de design de jogos, e enfim, é só um fato. E se você não entende de um assunto, geralmente tente não falar sobre ele ou falar de uma forma um pouco mais humilde, né? Mas o que a gente vê é muita gente impondo as suas opiniões sem ter de fato muito embasamento. Às vezes as pessoas vão cometer erros clássicos de um debate, que é usar um exemplo específico para uma afirmação categórica universal ou vice-versa, e aí no final das contas acaba que nada fica muito certo. Nesse caso do debate entre magos e guerreiros, quem vence, se é um mago nível 20 ou um guerreiro nível 20, quem dá mais dano, mas se conseguir chegar perto e se não conseguir, muita gente debate esse tópico sobre a ótica dos incomparáveis. O problema dos incomparáveis, também chamado às vezes de o dilema de maçãs e laranjas, é que você simplesmente não tem como comparar duas coisas. E é por isso que eu trouxe essa bela sobremesa. Essa sobremesa é importante para o debate? De forma alguma. Ela vai contribuir, né, pro vídeo? Não, nem um pouco. Eu imagino até que ela pode estragar, porque conforme eu como, vocês provavelmente vão ouvir isso aqui, que são barulhos, né, de uma colher de metal batendo no vidro. E isso pode atrapalhar bastante a qualidade do áudio. Mas, enfim, por que essa sobremesa representa tão bem esse debate, eu acho? Bom, agora me ocorreu que eu tô de boca cheia. Existe um desafio em falar, né? Mas enfim, esse é um problema de quem tá ouvindo, não de quem tá falando. Então qual que é a questão aqui? Um sorvete napolitano geralmente é permeado pelo debate entre as pessoas sobre qual dos três sabores é o melhor, e não podendo definir o melhor, a gente coloca os três no mesmo sorvete. Mas é de fato o mesmo sorvete, ou será que são três sorvetes separados que estão na mesma caixa? Fica aí esse questionamento para as pessoas do século 30, que provavelmente vão estar mais munidas e mais capacitadas do que eu para falar sobre isso. Porém, nesse pequeno debate da ontologia culinária, nós temos aqui uma pérola que nos ajuda a pensar sobre RPG e sobre D&D especificamente. E qual que é o caso? Veja bem, por que nós não podemos simplesmente comparar um guerreiro com um mago em D&D 5e, por exemplo? A questão é que um guerreiro ele tem recursos que são majoritariamente ilimitados, enquanto um mago, por sua vez, é, por definição, regido por recursos majoritariamente limitados, que são as magias. Até por um aspecto do chamado balanceamento, a gente não permite que um mago tenha infinitos usos de magia, ou pelo menos não magias relevantes para o nível em que ele está. Um mago de nível alto vai ter acesso a magias de primeiro, segundo, terceiro nível com bastante abundância, mas no ponto em que ele recebe esse acesso, elas já não são mais relevantes de fato. E claro, ele tem os truques, mas enfim, truques
geralmente não tem um dano tão bom em comparação com outras coisas que outras classes fazem. E qual que é o problema é? Às vezes as pessoas debatem esse tópico sob a ótica de o guerreiro vai dar um dano fixo, o mago vai dar um dano explosivo, ele vai fazer uma bola de fogo, vai resolver tudo. Mas e se não resolver tudo? E se o guerreiro sobreviver? O guerreiro vai pro pau, ele vai pra cima. E, sim, de fato, né? Realmente tem todas essas questões, mas o problema é, em uma luta mano a mano entre um guerreiro e um mago, quem é que vence afinal? E como eu sou uma pessoa muito inteligente e eu penso completamente fora da caixa, eu vou dar aqui uma terceira alternativa, que provavelmente não vai surpreender ninguém e que vocês não tinham a menor chance de ver chegando porque eu não apresentei ela entre as opções que eu coloquei no começo. E a resposta é nenhum. Por que nenhum dos dois vai ganhar? A questão não é que nenhum dos dois ganha, isso seria um absurdo. Um dos dois certamente ganha, mas o problema é que nenhum dos dois vai necessariamente ganhar. Vai ganhar aquele cujas habilidades são mais adequadas para o combate em questão. E o que define quem é o mais adequado para o combate em questão? Nada além da duração do combate. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você já viu aquela cena famosa do V de Vingança, isso aqui tá dublado porque, infelizmente, se eu colocar o áudio dessa cena, provavelmente o YouTube vai matar o meu vídeo e ninguém no Brasil vai conseguir ver. Então aqui vai a minha melhor dublagem. Nós temos armas e você só tem essas facas estúpidas. Correção, Sr. Creed. O que vocês têm são balas e a esperança de que quando elas acabarem eu não esteja mais de pé. Porque se eu ainda estiver vivo, então vocês morrerão antes de poder recarregar. Piu 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 piu, piu 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 piu, piu piu piu, piu 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 piu. Por que você não morre? Por trás dessa máscara, Sr. Creed, não existe carne, existem ideias, e ideias são a prova de balas. Isso é perturbador a princípio, claro. Mas enfim, se vale de alguma coisa, eu repeti de cabeça. Não sei se era essa mesma fala, mas era algo nessa linha. Essa cena ela é particularmente um combate de tempo. Os agentes do Sr. Creed têm tempo de matar o V, ou o V terá tempo de matar o Sr. Creed. E a questão é, claramente o poderio bélico está do lado dos agentes. Porém, se por algum motivo esse poderio bélico não for suficiente para eliminar o V a tempo, ele vai ter tempo de ter sucesso na empreitada dele para matar o Sr. Creed e todos os agentes. E a mesma coisa acontece aqui. O mago ele tem uma quantidade absurda de magia. E essas magias são extremamente poderosas e completamente incomparáveis com os ataques físicos dos guerreiros. Porém, se por algum acaso do destino todas essas magias não forem o suficiente para acabar com o guerreiro, antes do guerreiro conseguir chegar próximo do mago, próximo bastante para os ataques dele terem efeito, então, nesse caso, o guerreiro provavelmente vai vencer. É um caso interessante em que a probabilidade de vitória está, a princípio, 99% para o lado do mago, e do nada, em um segundo, ela vira 99% para o lado do guerreiro. E é importante notar que quando eu falo que é uma questão de tempo, é uma questão de tempo efetivo, certo? Da mesma forma que a gente não vai falar em segundos, literalmente, a gente vai falar em turnos e ações, a gente não vai falar em termos de quantos turnos exatamente algo demorou, ou qual distância exata ele estava. A gente vai falar em termos de turno suficiente, distância suficiente. Então, basicamente, o que o mago precisa ter para vencer é magia com dano suficiente e taxa de acerto suficiente para que ele consiga eliminar o guerreiro antes que o guerreiro esteja próximo o suficiente para fazer os seus ataques sem problemas. Se essas condições não forem encontradas, muito provavelmente a vitória é do guerreiro. Agora, por que isso é importante? Eu fiz cá com uma visão do inferno. Enfim, por que isso é importante? É importante por uma razão bastante simples. Quando a gente comenta sobre design de jogos, quando a gente tenta entender os jogos para jogá-los melhor, é importante a gente se atentar a certos pilares fundamentais. Esse pilar fundamental, por exemplo, é extraído da área da teoria dos jogos. Teoria dos jogos não é algo necessariamente voltado para videogames, nem nada do entretenimento, é mais uma ciência sobre a tomada de decisões e como a gente define qual decisão será tomada em um determinado caso.
E ela é muito usada na economia, porque as pessoas têm que tomar decisões o tempo inteiro em termos econômicos. E uma abordagem da teoria dos jogos é a distinção entre jogos finitos e infinitos. O publicitário Simon Sinek, que utiliza bastante a área da teoria dos jogos em suas palestras e nos seus trabalhos, comenta em profundidade sobre esse tópico. Inclusive ele tem uma palestra ótima que eu super recomendo vocês verem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, em que ele fala exatamente sobre os problemas da política externa americana atual e como eles não entendem o jogo em que eles estão. Então ele comenta como a política e terrorismo e tudo mais são jogos infinitos em que os agentes, os jogadores, as organizações e os governos, eles não morrem, eles só saem do jogo quando eles não têm mais vontade de jogar. Isso significa que balas não significam nada, como ilustrado no V de Vingança. Piu, 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 piu. Você ter mais armas do que seu oponente não significa nada a longo prazo, porque o que realmente importa é se ele tem ou não vontade de jogar quando chega a vez dele. No entanto, Simon comenta que os Estados Unidos enxergam a política externa como se fosse um cenário de jogo finito, em que se você tem um maior poderio bélico e você consegue matar as pessoas bem rápido, isso resolve e não haverá mais problema. Só que não é o caso. Em um momento você tem a Al-Qaeda, no outro você tem a Coreia do Norte fazendo caca com bomba atômica, e depois você tem embargos à China, e aí você, enfim, sempre surge um novo e aí, um novo agente, um novo adversário, um novo jogador. Isso é uma ilustração de como funcionam jogos finitos e infinitos na prática. Se você não tiver ciência de o que você está usando, em que jogo que você está mexendo, como que é o jogo em que você está, quando você fala sobre um jogo, sobre D&D no caso, você não vai chegar em lugar nenhum. Ficar debatendo sobre quem vence e quem perde numa luta hipotética entre um guerreiro nível 20 e um mago nível 20, que raramente aparecem em mesas de fato, e se eles chegam, dificilmente os jogadores vão querer perder o personagem lutando entre si, é mais, no final das contas, uma questão de gosto, porque a resposta simples e objetiva é depende de quanto dura. Você querer brigar com unhas e dentes, que o mago, ele tem a magia desejo e papapá, papapá. A magia desejo é ótima, se ela funcionar. E se ela não funcionar? Então magos e guerreiros são a definição, são o exemplo mais claro que a gente pode ter em D&D sobre incomparáveis. Não é possível compará-los, não é possível você colocar um contra o outro. E nem é muito útil. É uma coisa que a gente deveria fazer mais por diversão, porque nenhuma resposta que a gente alcançar vai ser definitiva, vai ser verdadeira. E com isso, com essa nota de que na verdade é inútil debater sobre isso, eu pergunto, mas e você? O que você acha? Afinal de contas, quem leva essa luta? É o guerreiro ou é o mago? São os conjuradores ou são as classes marciais? Coloca pra gente aí nos comentários o que você acha, qual a sua opinião, quem você acha que ganha, quem leva essa, quem não vai levar tanto, quem vai levar apenas um TPK. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação assim que novos vídeos como esse forem postados. E se você puder, por favor, recomenda esse vídeo e mostra para os seus amigos que gostam desse assunto, que podem curtir esse debate, porque realmente ajuda, é o que mais ajuda a gente no final das contas. Eu não me importo muito se tem 30 ou 3 mil curtidas, se tem 300 ou 5 milhões de inscritos no canal, ou nenhum. Eu faço porque eu gosto realmente dos vídeos, porque eu acho que eles são interessantes para mim. É claro que tudo isso, todas essas métricas me ajudam a saber se o que eu tô falando ressoa na comunidade, se é compatível com os anseios e com as vontades das outras pessoas, me ajuda a imaginar que o que eu faço é relevante, é significante para alguém além de mim, e com isso também me incentiva a fazer mais e a produzir mais conteúdo. Porém, o que realmente importa para mim é que essas informações, que eu acredito que são importantes, cheguem nas pessoas que gostem disso, que se interessem por elas. Então, se você conseguir fazer isso, eu agradeço demais. Com isso, eu vou me despedir de vocês. Um abraço, um beijo e vários críticos naturais para vocês. Até a próxima. Trova, falou!